E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor e que alegria estar mais um episódio do Tauricast com vocês. Olha, no episódio de hoje vamos conhecer a história inspiradora de mãe e filha. Elas são as fundadoras de uma academia inclusiva voltada para crianças autistas e neurodivergentes. Olha, esse assunto vai ser muito legal de falar, a gente sempre gosta de trazer esse assunto aqui para vocês, pra gente conversar, debater e trazer a importância da inclusão no nosso país e no mundo atual. Antes de eu mostrar elas para vocês, você já sabe que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora, é as fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? O QR Code está aparecendo aí na tela, ou entra no site fitoformulanatural.com.br e lá você vai conhecer as fórmulas da Fitofórmula. Ai, Vitor, mas eu não conheço tudo de medicina tradicional chinesa. Não tem problema. Entra aí que tem o blog, lá tem vários artigos sobre medicina tradicional chinesa. Sabe a acupuntura? Então, ela faz parte da medicina tradicional chinesa e as fórmulas, elas entram ali no complemento da acupuntura e de outros tratamentos. Então, fitoformulanatural.com.br ou o QR Code que está aparecendo aí na tela. Nosso outro patrocinador, na verdade, é o Guia Natural Saúde, que ele é um complemento da Fito. Aí, o que você vai fazer com o Guia Natural Saúde? Você vai acessar o QR Code ou vai entrar no guianaturalsaude.com.br e lá você vai achar um prescritor mais perto da sua casa das fórmulas chinesas, tá bom? Então entra aí Vitor, eu não achei gente perto da minha casa. Não tem problema. Tem vários prescritores que atendem de forma online, tá bom? Então, não tem problema, não tem desculpa para ter uma vida muito mais natural com a Fitofórmula. Nosso outro patrocinador é esse espaço maravilhoso junto com a agência Taori Marketing. É a agência para você alavancar o seu sucesso no digital. Tem social media, videomaker, editor de vídeo, fotógrafo, editor de foto, designer, copyright, tráfego pago. Tem tudo que você precisa na Taori Marketing. O QR Code está aparecendo aí. Entra aí no QR Code que você vai conhecer todos os serviços e toda a equipe que trabalha na Taori Marketing. E também entra no QR Code que está aparecendo aí do Espaço Taori, que é esse espaço da agência maravilhoso para você gravar o seu podcast, a sua aula, o seu curso, dar a sua aula ou o seu curso ou realizar o seu evento. Aqui cabem mais de 100 pessoas, tá bom? Então entra aí no QR Code que está aparecendo do espaço ou entra no espacotaori.com.br e vem conhecer mais desse espaço maravilhoso. Ui, eu falo tanto que até... Perdão. Agora o nosso último patrocinador é a Machi Soyo, um restaurante coreano que chegou em Santos, de frango coreano. Você já comeu frango coreano? Olha, eu posso dizer pra vocês que é uma delícia e vocês precisam experimentar. Então, ó, o QR Code está aí na tela, entra no site deles e lá no site, olha pra você que tá escutando ou assistindo o Tauricast, tem um cupom MACHI10 nos pedidos acima de R$57. Então entra no site deles e já faz o pedido no site deles e aí usa o cupom que você viu aqui no Tauricast, MACHI10, já vai lá experimentar essas como é que eu posso falar? Essas comidas mesmo, né? Da cultura coreana. Gente, é uma delícia, tem frango, gente, tem tteokbokki, juro. Tem um monte de coisa, tem hot dog coreano, então vai lá, entra aí. Agora, se você não quiser pedir no site e aí não quer usar o cupom, tudo bem, você também consegue pedir no iFood, tá bom? Machi Soyo, escreve aí que já aparece pra você. Dito isso, bora para as nossas convidadas? Com o propósito de proporcionar um espaço acolhedor e adaptado para o desenvolvimento das crianças, elas superam muitos desafios, desde a dificuldade de encontrar espaços inclusivos até a criação de uma estrutura que atende ginástica funcional, judô, balé e natação. Hoje, elas têm a missão de transformar a vida de tantas famílias, promovendo inclusão, respeito e oportunidade para todos, independente das diferenças. Se prepare para uma conversa emocionante sobre inclusão, superação e o poder do esporte na transformação de vidas. Hoje é dia de Taoricast com a Fernanda e com a Luana. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Olha, muito feliz de ter vocês aqui. A gente já trouxe esse assunto para falar, mas sempre tem que trazer, né? Esse ano a gente ainda não trouxe, ano passado teve bastante, mas tem que ter sempre. E aí, vou começar aqui com as duas, que eu quero entender como é que começou a jornada profissional de vocês até chegarem no momento atual, que é a Academia Inclusiva. Eu quero conhecer essa história. Vitor, é uma história linda, né? De família, né? Realização de um sonho, porque tudo começou com o nosso Bernardo, né? Que é meu filho, irmão da Luana, tá hoje com 10 aninhos, né?
E a gente teve o diagnóstico muito cedo dele, com 1 ano e meio a gente já percebeu algumas diferenças ali, fomos em busca, né, de um diagnóstico, de entender o porquê que estava ali com alguns movimentos repetitivos, que a gente achou que era diferente. Depois de muita luta também, porque naquela época não se falava tanto a respeito, ou até se falava, mas acho que as pessoas não tinham tanto conhecimento ainda, né? Estamos falando de 2005, é isso? 2005. 2005. Não, perdão, ele nasceu em 2014, então mais ou menos 2016. Nossa, fiz as contas todas erradas, jornalista, né, galera? Ai, não adianta. Mas isso, ele nasceu então em 2014, perfeito, isso. Perfeito. E aí nós fomos em busca do diagnóstico, nós tivemos um diagnóstico em São Paulo, onde daí a gente começou toda uma trajetória de incluí-lo nas terapias, né, onde o nosso neuro indicou para que ele pudesse evoluir, né? E fizemos isso desde o início, todas, né, ecoterapia, terapia ocupacional, fono, psicóloga, psicopedagoga, tudo que realmente precisava para que a gente pudesse, né, ter ali uma evolução, né, e a gente sabe que hoje em dia, quanto antes você conseguir diagnosticar e fazer esse tratamento, né, com essa equipe multidisciplinar, é onde você vai conseguir ter êxitos, né, e assim a família inteira se colocou ali para poder fazer. E aí começou tratamentos, incluí-lo numa escola regular, que é uma das dificuldades também que nós tivemos na época. Ainda se falava-se de colocar em escola especial, era uma das coisas que eu não acreditava muito que seria o que nós, né, buscávamos para ele lá, porque eu acredito que a gente falar em inclusão, eu tenho que ter inclusão. Perfeito, eu ia falar isso, a gente tá falando de inclusão, por que eu vou pôr uma criança numa escola especial? Cadê a inclusão nesse caso? Mas naquela época ainda não era muito bem assim, sabe? O pessoal acho que já não tinha uma rotina pedagógica ainda adaptada, mas eu fui lá, a gente escolhemos algumas escolas, fizemos alguns testes, outras deram certo, outras não deram certo, até que a gente depois achamos uma escola altamente inclusiva, que ele foi bem acolhido e hoje ele continua nessa escola, tá indo muito bem, inclusive ele é um dos melhores alunos, porque ele é muito focado, né? Ele é muito inteligente, então ele realmente evolui, tá no 5º aninho, indo super bem. Legal. E aí, em que momento chega mãe e filha trabalhar junto? Então, né, nessa trajetória toda ali pedagógica, né, ele foi crescendo e ele vendo os amiguinhos querendo fazer esporte, né, ele viu os amiguinhos que lutavam, que ia para uma natação, e ele com pouca oralidade, né, ele mesmo assim, ele conseguiu passar para mim, passar para a irmã, que ainda tem uma família muito unida, que ele queria fazer algum esporte. Nós fomos em busca, né, mais ou menos eles tinham 5, 6 aninhos, a gente começou a buscar uma luta, que era o judô, né, aí começamos a buscar também natação, e a gente teve muita dificuldade de ter um sim, né. Muitas pessoas, muitas academias já diziam que não tinham vaga porque eles não tinham professores adaptados ou que tinham uma equipe maior que pudesse dar uma atenção para ele. O suporte dele é 2, então ele não consegue fazer tudo sozinho ainda, então realmente precisa, né, desse apoio a mais. E não tivemos a inclusão dele numa academia. Isso foi uma coisa que machucou bastante a gente, porque, assim, eu acredito que hoje, se você abrir um espaço, seja ele qual for, né, ou uma escola, ou uma academia, um parque, seja lá o que for, a gente tem que contar com a inclusão, né? Hoje em dia tem muitas crianças autistas nascendo o tempo inteiro. E aí a gente, cansada de receber o não, né? A gente até conseguiu um sim por uma natação, mas assim, o professor foi muito, sabe, não, pode trazer e tal. Só que a gente percebeu que ele estava numa raia, ele e mais 7 crianças, e não adianta. A criança com TEA, dependendo do suporte que ela tem, ela precisa de um tratamento individualizado, né? Até muitas vezes vem com algumas comorbidades junto, como um TDAH, foco, atenção. Então eu preciso fazer um trabalho ali individualizado e inserindo ele aos poucos em grupo. A gente acabou sendo recebida por essa academia, mas como eles realmente não tiveram uma metodologia para melhorar ali, né, o Bernardo, a gente acabou saindo. E ficamos sem oportunidade nenhuma. E a gente se olhou, né, Lu, e falou, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Sim, era frustrante demais ver o Bernardo pedindo para fazer alguma coisa. A partir do momento que ele via os amiguinhos da escola indo fazer as suas atividades, ele falava natação, mesmo falando pouco, ele ainda falava o nome do esporte, né? Natação, judô, lutar. E ele até fez algumas aulas experimentais em alguns lugares, que até falou assim, não, de trás, vamos fazer só uma aula e ver como é que acontece. E aí, terminou a aula experimental, desculpa, não vou conseguir atender. Ou então, nem conheceu a criança, nem chegou a ver, você fala, ele tem autismo. Não, desculpa, nossas vagas acabaram de ser preenchidas. É um absurdo, era mas é verdade. É bem difícil. E era a gente se frustrando
e vendo ele também se frustrar, porque é uma coisa que ele pedia. Buscava ele na escola e ele fazia pra mim. Vamos, natação, vamos, judô, vamos pra algum lugar. Tem lugares que a gente passa, né? Santos, andando de carro, a gente passa na frente desses lugares. Ele lembra dele já ter entrado lá e ele pede pra ir de novo. Aí eu tenho que falar pra ele, ai, B, não dá. Tinha, né? Tinha, é. Tinha. Mas aí, a gente tá falando de que ano vocês buscarem tudo isso? 2018, 2019, não? A gente ficou ali fazendo outras atividades em casa com ele, inventando, porque nós já éramos empresárias, né? A Luana é veterinária, tinha um consultório dela, eu também sou da área da educação, tenho as minhas escolas. Só que eu falei, poxa, eu vou ter que fazer alguma coisa sobre isso, então eu comecei a fazer alguns cursos, né? Para entender um pouco mais que metodologia é essa que um profissional da educação física, um fisioterapeuta tem que ter para que ele possa, né, atender uma criança com autismo. Eu fiz vários cursos, né, conversei com a Luana, eu falei, filha, eu achei uns cursos maravilhosos, que é o do Rodrigo Brívio, e eu fiz uma mentoria com ele, onde ele realmente, há 20 anos atrás, ele aplica essa metodologia ensinando educadores físicos, fisioterapeutas, qualquer pessoa da área, a psicomotricidade, que é como lidar, né, como ensinar de verdade, não só um esporte, mas com reabilitação, tanto motora quanto cognitiva, para crianças com autismo, com síndrome de Down e assim por diante. Eu fui a fundo nesse estudo e isso me remeteu de falar, pô, eu quero uma academia como essa, né, eu preciso ter isso em Santos. E aí eu lembro de fazer até uma mentoria individual com ele, particular, e eu falei, Rodrigo, por que você não tem uma franquia, né? Coloca isso nas outras cidades, a gente precisa tanto. E na época ele falou, poxa, eu tô tão bem dando meus treinamentos, né? Eu ensino as pessoas. Eu falei, mas tá, você ensina, mas será que estão aplicando na prática tudo que você ensina, que é tão lindo? E aí, depois de alguns meses, ele resolveu franquear e a gente comprou essa franquia com todo o orgulho do mundo e a gente tá aplicando na íntegra a metodologia dele dentro aqui da cidade de Santos. Nós inauguramos faz pouco tempo, mas a gente já se sente muito feliz, não só para o Bernardo, porque hoje ele faz todas as atividades que ele quer e tá indo muito bem, individual e em grupo, porque dá para ter interação. Olha sim, aí. Né? E como outras mães também que estão conseguindo entender que existe espaço para os filhos deles, né, que existe acolhimento e que existe melhoras, né, em todos os setores da criança. Sim, e aí você disse, por exemplo, é um profissional que há 20 anos já estava ali dando mentoria para outros profissionais. Então, há 20 anos. E aí vocês há pouco tempo procuram academias e não tem. Entendeu, né? E a gente fala de inclusão, então é aquilo, né? Eu gosto muito de puxar para isso. As pessoas estão pensando realmente nas outras, estão buscando isso, colocar isso. E aí eu entro exatamente no que você disse. Inclusão é em qualquer setor da nossa vida, assim, é inclusão, né? Desde uma pessoa de cadeira de roda conseguir acessar um estabelecimento, de uma criança conseguir fazer um esporte, né? E aí eu fico pensando assim, eu como mãe, eu fui em busca de uma solução, né? Que o treinamento nem era para uma mãe, pode ser, lógico, mas ele é mais voltado para um educador físico, né? Para um fisioterapeuta e assim por diante. Eu como mãe, eu consegui encontrar, né, essa metodologia que realmente hoje faz a nossa vida, na vida do B e de outras crianças, de muitas famílias, muito feliz com isso. Aí a gente vê que tem muitos profissionais da área da educação física, da fisioterapia, existem muitos, existe uma academia a cada esquina praticamente, né? E academias de outras modalidades também tem muitas. O que faltava mesmo era essas academias abrirem as portas para as crianças neurodivergentes e dos profissionais estarem capacitados a isso. E uma falta de vontade, digamos assim. Porque algumas academias até falam, não, eu aceito. Porque é obrigado a aceitar, talvez. Mas você aceitar e você dar para essa criança, para essa família, um atendimento de qualidade são coisas muito diferentes. Exatamente. E é o que a gente vê. Aceitaram o Bernardo em alguns lugares, mas quando a gente ia ver, não estava sendo um trabalho efetivo. Enquanto a maioria dos alunos que são crianças típicas estavam fazendo a aula, o Bernardo estava brincando de bola. O Bernardo, o Bernardo, e não só ele, acredito que várias crianças neurodivergentes precisam de um pouquinho mais de atenção, de você... é a vez do Bernardo. Então você tem que olhar no olhinho do Bernardo e falar, Bernardo, é a sua vez.
Isso te custa muito? Não custa. É só você ter vontade de realmente fazer. Então, a gente viu que o lugar tem, mas profissional qualificado, não. Não. E é o que a gente quis fazer de totalmente diferente. Então, hoje nós temos uma academia que ela é principalmente para as crianças neurodivergentes, mas que também crianças sem nenhuma neurodivergência podem se tornar alunos. É inclusão de verdade. Sim. Não tem idade, não tem neurodivergente ou divergente, não tem. Todo mundo que quiser se matricular vão ser bem-vindos. Inclusive, nós temos uma aluna de 75 anos que está precisando de reabilitação motora. Então, todos ali realmente é um lugar inclusivo. Temos para todos. alunos autistas de 37 anos. Olha! E aí, como é que foi trazer a franquia para Santos? E aí, vocês tiveram também que dar instruções aos profissionais que iriam trabalhar na academia, certo? Começou, né? Assim que a gente se tornou franqueada, a gente teve todo o suporte da franqueadora, trazendo todos os treinamentos de como implantar, né? Desde que o lugar, a acessibilidade, porque a gente é acessível a cadeirantes, não vejo a hora de ter os cadeirantes lá dentro, fazendo um balé, fazendo uma musculação, sabe? Então, assim, existe, inclusive eu conheci num seminário que eu fui, bailarinas cadeirantes, que é a coisa mais linda, né? Então, a gente fez questão de escolher um lugar com toda a acessibilidade para todos. Então, começou nisso, encontrando o ponto comercial, depois com a obra. Na hora da contratação foi feita uma seleção muito criteriosa de pessoas que já eram da área, porém iam receber todo o treinamento, metodologia Rodrigo. Se a pessoa fosse psicomotricista, melhor ainda, mas mesmo assim entrar na metodologia do Rodrigo. E aí feita essa seleção, depois o treinamento e tal, porque eles realmente seguem toda a cartilha mesmo da marca. Olha só, nossa, sensacional, de verdade. E eu acho que tava faltando em Santos, né? Já que as academias tradicionais não se mexeram, né? Vamos dizer assim, né? Resolveram ter a inclusão nas próprias academias, né? Vocês tiveram que trazer uma academia focada nisso, mas que não é só focada nisso, é para todo mundo, realmente todo mundo, né? E aí lá as mães ou jovens, adultos, conseguem encontrar o quê? Nós temos lá hoje várias modalidades, né? Nós temos todas elas na psicomotricidade, que é uma coisa muito importante em falar, tá? Não é exercício apenas, é trabalhando toda a parte de reabilitação, tá? Então nós temos a natação, que é a natação para aprender a nadar, como também a psicomotricidade aquática, né? Que isso é uma coisa muito importante. Temos o balé, o judô, a ginástica funcional, tá? Tá vindo mais novidades por aí, que nós vamos implantar também algumas aulas diferentes de dança. A gente está com um projeto de capoeira também, tudo que é esporte, porque esporte não é só bom para a saúde, né? É bom para a mente, tudo. Então, ali nós implantaremos todas as modalidades que a gente perceber que vai fazer realmente diferença, principalmente dos neurodivergentes. Entendi. Até porque a gente sabe que tem crianças que gostam muito do judô, tem outras que querem uma luta, mas não gostam do judô porque tem muito toque físico, então vamos pra capoeira. A criança é uma menina e quer fazer balé, não se adaptou muito no balé, então vamos pra um jazz. Vamos tentar levar cada vez mais. Eu acho que esporte é esporte. Não, esporte e qualquer sim. se a gente vê que a criança gosta disso, que vai ser bom, a gente vai colocar pra todos. E isso incentiva, né? O esporte é tão bom, né? Sim. Esporte, a gente escuta as pessoas falando que todas as crianças têm que fazer esporte, né? Então, vamos todo mundo realmente fazer esporte. E, Vitor, uma coisa que eu vejo assim, né, a academia do Rodrigo, ela só existe, né, uma no Rio de Janeiro, com a metodologia dele, e uma em Brasília. Aí agora, né, quando ele começou a franquear, ele criteriosamente também está escolhendo os seus franqueados, tá, porque não é qualquer pessoa, ele não quer um investidor para abrir o negócio dele, ele quer alguém que tenha amor à causa, né. É um propósito, É um propósito de vida, então eu acho muito bonito isso, de não querer expandir por expandir, e sim por realmente entregar ao próximo. Então a gente conseguiu fazer lá dentro não só os esportes, como também nós criamos um espaço onde nós não só trabalhamos, né, o aluno, como também a família, né? Então assim, uma coisa que eu quis trazer é como se fosse assim, o que eu gostaria para o meu Bernardo. Então lá, além das modalidades esportivas, nós temos também a parte que a gente já pensa no futuro desse aluno, então a gente vai trazer para eles também mercado de trabalho. Então vamos lá, o aluno está no ensino médio, acabou o ensino médio,
médio, de repente não tá apto a fazer uma universidade, a gente vai colocar alguns cursos de tecnologia, onde eles possam se tornar aí, de repente, até os futuros colaboradores de vocês, trabalhando com Canva, sendo um designer gráfico. Nós vamos trabalhar com eles a parte de robótica, criação de games, porque nós sabemos que o hiperfoco deles muitas vezes é na tecnologia, né? E são pessoas que têm uma aptidão muito rápida de aprender, né? E aptidão principalmente tecnológica, raciocínio muito rápido. Então nós vamos criar também esse ambiente de mercado de trabalho para que eles possam, de repente, não só de repente trabalhar, mas trabalhar um home office, né? Acredito que eles consigam desenvolver bastante. A gente também tem a oficina também de gastronomia, que a gente criou uma sala maravilhosa para trabalhar a seletividade alimentar, para trabalhar cognitivo, sensorial, onde eles mesmos vão desenvolver algumas receitas, mexendo numa massa. Então a gente também vai ter curso de teatro, para onde eles possam se desenvolver. Legal, é um ambiente que, na verdade, a gente escolheu para trabalhar não só o aluno, mas também a mãe, que muitas vezes fica lá e às vezes deixou de viver a vida, né, de trabalhar e tal, porque realmente é difícil cuidar daquela criança, né, daquele adolescente. Então a gente vai ter espaço também para as mães lá se desenvolverem. Sensacional. E aí, então, essa mãe que quer achar vocês, como é que ela faz? Olha, a gente tem Santos, né? A gente tá na Senador Feijó 752. É um ambiente enorme, a gente conta com 700 metros quadrados, tá? Então é um ambiente que cabe muitos alunos, mas mesmo sabendo que muitos alunos, a gente tem o trabalho de fazer isso que eu te falei, que é trabalhar um aluno por vez, individualmente. Tanto que se hoje uma mãe perguntar, qual é o valor da ginástica, qual é o valor da natação, a gente tem o cuidado de falar assim, olha, antes de passar qualquer valor para você, a gente precisa fazer uma avaliação motora do seu filho. Porque como não é uma academia convencional, eu trabalho então com reabilitação. Então a gente traz essa criança, a gente faz uma anamnese muito bem feita pelos nossos profissionais e ali é traçado um planejamento individual de quanto tempo a gente precisa com essa criança, de quantas vezes por semana, qual é o trabalho que a gente vai fazer, em quanto tempo a gente vai trabalhar para poder integrar essa criança e fazer essa reabilitação. Então assim, a gente tá em Santos, futuramente, logo a gente quer abrir mais unidades. Nossa próxima cidade aí, a gente, dando tudo certo, a gente vai pra Praia Grande. E eu acredito que se todas as pessoas quiserem, sabe, abrir ou transformar até os seus espaços um pouco mais inclusivo, tem muita gente precisando, muita família precisando desse acolhimento. Entendi. A gente sabe já que hoje já existem inúmeros estudos, né, que falam da importância do esporte estar colocando as crianças neurodivergentes dentro de um esporte. Por conta de vários déficits motores que eles desenvolvem, praticamente 80% das crianças com autismo têm alguma defasagem na questão motora. E você colocar elas para fazer um esporte é estímulo de socialização, é estímulo no corpo, faz o cognitivo ficar muito melhor, desenvolve mais rápido a fala. E é uma questão que os pais falam tanto, eu quero que meu filho fale, mas você ficar focado só em fonoaudiologia, fono, seu filho talvez não vá falar. Coloca ele para fazer realmente um pouquinho de cada coisa. O esporte, a fisioterapia, tá tudo englobado. Então, quando tudo caminha junto, vai muito mais rápido e mais fácil. E onde que a gente encontra uma academia que vai ter profissionais para atender o seu filho que realmente tem esse cuidado? É muito diferente. A gente tem nossos profissionais, eles são fisioterapeutas e educadores físicos e psicomotricistas, mas todos com muita especialização, muita capacitação no mundo das neurodivergências. Eles têm pós-graduação, inúmeros cursos, além dos treinamentos que a equipe do Rodrigo Brivo fornece. Então não é mais uma academia de esporte, não é qualquer academia de esporte. É uma academia de esporte que a gente até fala, né, que é esporte terapia. Esporte terapia. Onde os profissionais, eles são terapeutas de verdade. Então é como se a criança estivesse indo para dentro de uma clínica fazer uma sessão de fisioterapia. Mas é ali no esporte. É no esporte. Mas é focada no esporte, em um ambiente onde a criança, ela fala, hoje você vai pra físio, hoje você vai pra academia. A criança, ela tá fazendo uma sessão de fisioterapia. Querendo ou não, ela está, porque é um fisioterapeuta, é um educador físico muito especializado ali dando aula pra ela, mas ela nem percebe. Tem criança que entra e fala, eu vim brincar. Porque lá eles se desenvolvem, eles aprendem brincando. E estão brincando, mas, né, ali se desenvolvendo, né? Sim. Gente, é um projeto maravilhoso.
Eu tenho casos lá, né, de pessoas, a gente abriu, tem um mesinho e pouquinho, foi dia 17 de março que a gente realmente abriu as portas para receber os alunos. Nós temos alguns casos bem marcantes, assim, como mãe, sabe? Porque eu falo que ali, eu sei que é uma empresa, todo mundo fala, é uma empresa, eu sei que é uma empresa, mas eu acho que se você não cuidar das pessoas antes e tentar cuidar de lucros, não é assim que a magia acontece. Então, cuide primeiro das pessoas, do teu propósito, depois você cuida de lucros, que é isso que a gente tem feito. Então, quando a gente recebe cada mãezinha lá com a expectativa, sabe, de que realmente dá um futuro melhor para os filhos, a gente abraça essa causa porque a gente viveu isso, né? A gente quer isso, a gente quer essa transformação pro Bernardo, para mais Bernardos, para mais Luanas, mais Fernandas. E tem alguns casos lá que são bem marcantes pra gente, como o da Valentina, né? A Valentina, ela tem autismo e ela ainda tem algumas comorbidades, algumas coisinhas motoras e tal, e a mãe falou que queria que ela fizesse balé, né, e ela faz o funcional, a psicomotricidade e o balé, e hoje a Valentina entrou com o pezinho bem tortinho, a mãozinha também, ela não tinha nem o pinçar, né, ela não tinha o pinçar de pegar na caneta. A nossa professora de balé, olhando aquela situação, falou, poxa, vamos criar então um método para ela poder aprender a pinçar, pegar um lápis, pegar uma caneta, ajudar na escola, e ela criou fitas coloridas, onde como se fosse uma para ela poder girar. Então a professora demonstrou isso para ela, essas fitas, hoje ela já pega essa fita do chão, ela conseguiu pinçar, ela levanta aquilo, o pezinho dela já está indo muito bem com a reabilitação motora, e a gente está conseguindo enxergar, sabe, assim, um futuro muito mais promissor. A mãe consegue ver isso, sabe? São vários casos, são vários. Se eu for pontuar aqui, eu acho que eu vou ficar bastante. Isso é um motivo de muito orgulho pra gente. Então, mostra a importância. A gente vê as mães que às vezes choram, saem de lá chorando, de ver uma evolução que muitas pessoas que têm os seus filhos típicos em casa nem percebem. Um tchauzinho que um filho deu uma vez pra mãe, e ela começou a chorar na recepção, que ela tava vendo ele através do vidro, ele nunca me deu tchau. A mãe da Valentina mesmo, ela não consegue pegar o lápis na escola, e aqui ela pegou a fita, saiu de lá emocionadíssima. E quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. É por isso tantos casos, a gente tem metade dos nossos alunos a partir de 14, 15 anos, mas são pessoas que não fizeram nada lá atrás de esporte. Hoje eles têm muita hipotonia, eles têm um tônus muscular muito enfraquecido. Se tivesse feito essa reabilitação lá atrás, talvez hoje eles não tivessem todas essas dificuldades, né? E é isso que a gente quer fazer, essa é a nossa missão, de receber todos lá, seja o suporte de autismo que for, seja o diagnóstico que for, todos terão ali aquele espaço como sua casa. Sim, e aí, Fernanda, você falou sobre um assunto e aí eu quero entender ele mais. Então, como é que funciona a abordagem da psicomotricidade dentro de cada aula? Sim, a psicomotricidade é o fator mais importante, né? Porque é onde é analisado, assim, tem vários esportes, mas se eu tenho um psicomotricista, ele consegue fazer exatamente essa avaliação que eu te falei, que é muito importante, de que a gente não abre mão. Então, não tem matrícula sem a gente passar por uma avaliação motora. É onde ali a gente vai conseguir ver lateralidade da criança, coordenação motora global, coordenação fina, equilíbrio, uma série de coisas. Nessa abordagem, nessa primeira avaliação, antes de se tornar nosso aluno, é ali que a gente consegue traçar realmente o planejamento individual e a gente conseguir ver quais são os exercícios através da psicomotricidade que vai ser aplicado nesse aluno. E aí mostrando a evolução realmente dia a dia para cada indivíduo e para suas famílias. Então é sempre individual. Sim, por ele passar pela avaliação motora, então o próprio professor, educador, ele fala, olha, essa criança aqui, ela tem um comprometimento um pouco maior, ela precisa ficar um pouco no individual, mas isso não significa que ela também, depois ela possa ir para um pequeno grupo, que é uma das coisas que a gente não abriu mão, né? Nós temos grupos de no máximo até 6 alunos. Eu ia perguntar isso. Tem grupo. Tem grupo, só que sempre com mais profissionais. Entendi, sim, perfeito. Grupos muito pequenininhos, não é igual uma turma com 20 alunos. Sim. Então, a gente vai ter 1 ou 2 professores com no máximo 6 crianças, que é para que todas tenham realmente atenção focada a elas. Mas desde que o professor fale, ó, esta criança está apta a ir para um grupo. Perfeito. Ela vai fazer individual. E aí você estava falando, essa criança que ela tá individual pode acabar indo para um grupo. Sim, na verdade é o que a gente quer, né? Sim, claro. Ter a interação social. Mas quando também fala individual, não significa que ela está sozinha. Não, perfeito, sim. Nós temos outros alunos no mesmo ginásio, porém cada um entendi. com seu professor, tá? Só que depois ela, de repente, pode ir para um grupo de funcional,
tal, trabalhar ali com ela. E mais Claro, aham. no máximo. Normalmente essas crianças que têm pouco prejuízo cognitivo, então conseguem atender uma demanda, tipo, olha, agora é hora de pular o bambolê, agora é hora de botar o cone amarelo no bambolê tal. São pessoas que são mais funcionais, que a gente fala do suporte 1. Que nós temos, inclusive, 2 grupos hoje, que tem crianças típicas com atípicas, e trabalhando normalmente, está sendo muito feliz. O fato da gente estar recebendo algumas crianças típicas procurando um lugar para fazer esporte, as famílias elas têm aí um monte de lugar por aí para procurar para sua criança típica fazer esporte, mas elas gostaram do que a gente tem a oferecer. E exatamente por a gente ter recebido essas pessoas que a gente falou, olha que fantástico se torna essa aula. Que a gente tem crianças com autismo, crianças com síndrome de Down, com deficiência intelectual ou com qualquer outro laudo, junto com crianças que não têm nenhum laudo, fazendo com que a outra aprenda a respeitar. Perfeito. Eu vejo algumas criancinhas que pegam na mão do amiguinho e falam, faz comigo, se tá com alguma dificuldade, eu te ajudo. Tava tendo um alongamento esse dia, que tinha que fazer assim com o bracinho, e o menininho não estava conseguindo fazer certo. Na hora que o professor estava indo corrigir, a amiguinha falou, eu ajudo. E a amiguinha foi lá e ajudou ele. Então a gente está desenvolvendo nas crianças típicas um senso de responsabilidade, de respeito ao próximo, de entender a diferença, de ver que às vezes o amiguinho que tá com ela na escola, no dia a dia, que ela nem sabe por que o amiguinho não conversa com ela, por que o amiguinho não tem aquela interação com ela. E ela tá, porque ele tem um laudo de autismo, mas ele pode ser meu amigo também, eu posso ajudá-lo, eu posso conviver com ele. E essas crianças que têm autismo ou qualquer outra neurodivergência, elas muitas vezes, os pais mesmo, excluem o próprio filho de medo do julgamento que vai ter aí no mundo afora. Então os pais falam, eu não vou colocar ele com os outros amiguinhos típicos porque ele vai sofrer algum tipo de julgamento. Isso é horrível, né? E a gente ter esses pequenos grupos e colocar as crianças típicas com as atípicas faz com que seja cada vez maior essa aceitação e esse respeito que a gente vai ter. Seria o mundo ideal. Se todas as nossas aulas, das 8 da manhã até as 8 horas da noite, que é o horário que a gente fica aberto, fosse só de grupos, né? De todas as crianças aprendendo a conviver em sociedade junto. E começa pela criança, né? Não tem jeito, começa pela criança. E aí, vocês estão vendo como é a importância da gente trazer esses assuntos pra gente conversar sobre. Eu já não sabia dessa parte no esporte, então a gente tá aqui aprendendo junto. E é isso, gente, o Tauricast ele tá aqui pra isso, tá? É jornalismo, a gente levar informações pra vocês. Então, o que você pode fazer nesse momento é conhecer a academia, se você precisa, ou enviar pra alguém que tá precisando, né? Então já aproveita, já faz isso com esse episódio. Continuando, na hora da construção, do processo ali da academia, da construção dela, do espaço e tal, tiveram algumas dificuldades ou foi bem tranquilo? Precisou de algum material que de repente não tinha, teve que ser fabricado? Como é que foi isso? Fiquei nessa dúvida. Foi tranquilo, porque a franqueadora ela deu todo o suporte, inclusive empresas homologadas, onde já tinham todos os materiais necessários. Tivemos facilidade em contratar os professores, inclusive eu falo que Papai do Céu foi muito generoso, porque a gente recebeu, sei lá, mais de 200 currículos. Muita gente, mas assim, a gente conseguiu, sabe, assim, no dedo mesmo, no olhar, encontrar profissionais que a gente percebia que era por amor, era por propósito também. A maioria já psicomotricista, quem não era psicomotricista não passou na primeira fase, mas já estão estudando porque perceberam da importância. Então a gente contou com um time muito legal, né? A obra sempre dá um trabalhinho ou outro e tal, mas como era uma coisa que a gente estava tão feliz em fazer... Que não teve dificuldade, né? Não, a gente mesmo ficava lá o dia inteiro na obra. Você pintou já. Se pintar a parede, a gente pinta. Se tiver que passar até um rejunte no chão, a gente passa também. Quando é por amor, quando é por amor, exatamente. Não importa. Sensacional. E aí agora... Eu queria, de vocês mesmo, que tem esse espaço, de você que é irmã, de você que é mãe, como é que a sociedade pode colaborar para que não só o espaço de vocês, mas outros espaços possam ter de verdade a inclusão?
Olha, Vitor, na realidade, assim, quando a gente inaugurou, sabe, eu gosto de falar que nós somos a primeira, mas eu não quero ser a primeira e não quero ser a única. Eu gostaria de verdade que todos aprendessem, sabe, com isso, e principalmente os pais, né, que têm seus filhos lá, ensinar isso em casa, de colocar eles para matricular numa academia como a nossa, porque isso é preparar uma pessoa para a sociedade, né? Então, assim, eu acredito que, assim, a população, ela pode colaborar, sim, trazendo mais informação para dentro de casa, as escolas, os diretores, o ensino público, o ensino privado, a Secretaria de Educação, elas trazerem mais informação para os professores, né, para que possam realmente mostrar a importância dessa inclusão, seja no âmbito pedagógico, seja no âmbito de esporte, de um parque de diversão. Eu acredito que a sociedade, ela pode ajudar muito, trazendo informação e os pais sendo os multiplicadores dessa informação dentro de casa, porque eu acredito que a educação que os pais dão é o que vai refletir no futuro dessas crianças em qualquer meio social. E aí, agora surgiu aqui uma dúvida. Eu tenho uma escola, né? Tenho alunos de inclusão e tudo mais, mas eu não consigo ter o profissional de um esporte e tudo mais dentro da minha escola. De repente, uma parceria com vocês? Sim, não é? Com certeza. Claro. Estamos abertos a isso, inclusive. Tem algumas escolas nos procurando para que a gente possa ir lá demonstrar nosso trabalho, fazer algumas oficinas com eles, levar essas mães para uma palestra, como nós temos uma sala de palestra lá, para poder conhecer um pouco sobre o espaço e o trabalho que a gente oferece lá dentro. E nossos professores também, como eles também tiveram capacitação, o próprio Rodrigo, ele tá o tempo todo tá ministrando esses cursos, né, tanto no solo, né, quanto no Aqua Spectrum. Ele também faz essas mentorias com pessoas que estejam com vontade de aprender. Eu acho que esse assunto do acesso ao esporte para as crianças neurodivergentes cresceu muito nos últimos 2 anos, digamos assim. Nesse ano, então cresceu muito mais. Sendo que o próprio Rodrigo Brivio, que é o grande fundador de toda essa metodologia, hoje ele já tem pós-graduação, mestrados, extensões, tudo voltado para isso. E se a gente recebeu 200 currículos e a gente dando uma boa olhada em todos eles, a grande maioria era educador físico especializado em TEA, eram psicomotricistas. Sim. Então esses profissionais, eles existem. Mas só não tem espaço. Só não tem espaço. E por que as academias em geral, uma academia que tem uma natação, por exemplo, que tem vários alunos criança, por que elas não estão contratando esses? Né? Se tá tendo procura, é por falta de interesse mesmo. Então, se os lugares começarem a ter esse olhar de pensar, não só no seu quadrado dentro de casa, de pensar, poxa, eu posso abrir meu mundo, eu posso aceitar mais pessoas aqui dentro, eu posso ter um mundo de inclusão aqui dentro também, profissional sei que tem. E se não tem, tá surgindo cada dia mais diversos cursos, diversas formas de você aprender. Olha, agora eu queria falar dele. Né? Ele que trouxe isso tudo, o Bernardo. Sim. E aí, como é que foi pra eles? Quando vocês falaram, olha, então, agora você vai poder fazer o que você quiser. E assim, ele participou de tudo, né? De tudo, ajudou a escolher as coisas. Ele ia na obra, a gente fez muito vídeo com ele chamando as pessoas, né, pra poder ir conhecer. Ele falava, minha academia, tá chegando aí. No dia da inauguração foi lindo, ele tava muito feliz. Parecia não, ele tava entendendo tudo que tava acontecendo, né? E foi um dia de magia, porque a gente abriu a academia no dia 15 com uma festa, onde eu acredito que mais de 100 famílias compareceram. Sim. De verdade, a gente nem acreditou. E as mães, quando chegavam, bem mãe de neurotípico, né? Chega, não, filho, vem aqui, não, fica aqui. Porque a gente acaba não tendo muito, né, paz, porque você solta teu filho vai ali, quebra alguma coisa, pula ali e tal. Medo do julgamento. Medo do julgamento. E assim, eu fiz questão de recebê-las todas as famílias e falar assim, solta ele, deixa ele brincar, esse ambiente é pra ele. Inclusive as mães, fiz um espacinho pro coffee lá, elas ficaram muito à vontade, a gente tava com toda a nossa equipe lá pra receber, então foi um momento de muita magia, onde elas perceberam que realmente era pra ele, e o Bernardo participou de tudo isso, acolhendo esses amigos, né? E aí depois disso a gente começou a programação dele, tanto que ele faz de segunda a sesta. Olha. Ele faz judô, um dia sozinho, outro dia já com o amiguinho, tô inserindo, e ele tá indo muito bem. No funcional, o nosso profissional, a
avaliou que ele pode fazer em grupo, então ele e mais 4 crianças, onde ele atende todos os comandos, tá? Ele tava já passando a ficar com o pezinho plano, coisa que ele não tinha, que acontece, se a pessoa não faz a atividade física, ela dá uma regredida na parte motora. Então a gente também já tá fazendo essa reabilitação do pezinho dele, porque ele tem um pouco de hipotonia na parte inferior, então a gente já tá tratando já tudo isso. Então ele vai agora só esperando a piscina inaugurar, para ele também já ser nosso primeiro aluno de natação. Então ele é super feliz, e assim, ele é tão comprometido, que às vezes eu falo, ai filho, hoje tá chovendo, hoje a gente não vai. Ele fala, não, o sensei tá me esperando. Olha! Ele fica triste, ele chorou esses dias por não ir pra aula. E eu não posso, porque ele tem uma rotina que ele segue muito, né? Ele é muito, muito perfeito, assim, ele sabe que ele tem que fazer aquilo, então ele não falta nos compromissos dele. E até na fase de obra, a gente tava finalização de obra, a gente tava praticamente morando lá dentro, né? Bernardo ia pra escola e hora de sair da escola, ele ia academia, porque queria ir pra academia e passava o dia lá com a gente. Foi o primeiro a experimentar todos os equipamentos. Aquele lugar, ele vê como realmente um parque de diversão pra ele, e depois que ele começou com as aulas mesmo, ele vê que é um lugar onde ele pode ser ele mesmo, e é um lugar que ele se desenvolve e ele ama. Ai, que maravilhoso, que sensacional. De verdade, que bom trazer essa história de vocês aqui no Tauricast. E aí, pra vocês, a gente falou um pouquinho, mas eu quero trazer mais abrangente. Como é que vocês enxergam e se enxergam um futuro das academias, não só a de vocês, que já tá ali no método de inclusão, mas as outras trazendo realmente a inclusão de verdade para dentro delas. Como é que vocês veem esse futuro? Olha, eu tenho expectativas de que as pessoas realmente entrem, sabe, com um consenso de que é preciso essa inclusão, trazer profissionais, ficar cheio por aí para trabalhar, né? Mas assim, essas são as minhas expectativas. Eu não sei, né, de verdade, o quanto as pessoas estão dispostas a isso, né? Porque quando a gente fala de atender um aluno por horário, um professor por aluno, a gente fala de custos, né? É muito mais fácil eu ter um professor e dar aula para 20, que a minha rentabilidade é muito maior, do que eu ter um professor para dar aula para 1. Então eu acho que as pessoas que vão evoluir para esse, né, para esse marco, esse olhar, são pessoas que não pensem só em dinheiro, e sim pessoas que pensem em pessoas, pensem em propósito. Então talvez mais uma mãe de um autista, talvez uma mãe de uma pessoa que tem um síndrome de Down, um cadeirante. Eu acho que essas pessoas, elas vão ter a sensibilidade. Tomara que não. Tomara que as pessoas se conscientizem que a gente está falando de um futuro, de um presente, de um futuro, né? Hoje saiu, assim, há um tempo atrás, acho que esse ano ainda, saiu o novo índice de que a cada 31 crianças que nasce, uma é autista. Nós começamos com 100 e pouca, depois foi para 56, e hoje nós estamos com cada 31 que nasce por dia, uma é autista. Então a gente está falando de um mundo azul de verdade, onde cada vez mais os empresários, seja de que âmbito for, eles têm que se preparar para incluir essas pessoas, acolher, respeitar, fazer um trabalho digno para que essas pessoas se evoluam, porque eles têm muito a oferecer e ensinar pra gente, desde que tenha alguém preparado para fazer isso. Perfeito. E olha, a gente tá conversando, na minha cabeça fica assim, né? Fica uma loucura aqui. E aí, pra mim, não entra na cabeça que Santos, sendo Santos, esse ano de 2025 só, tem uma academia que é inclusiva a todas as pessoas, independente, mas não tinha uma academia que já fazia esse trabalho. É assim, Vitor, a gente sempre fala, quando a gente até participou, fizeram algumas matérias com a gente, não, mas disseram que já tinha uma. Ter o nome, dizer que aceita, é tudo muito fácil. Agora, entregar de verdade que é o difícil. Então, assim, existe alguns espaços? Existe algum espaço e tal, mas eu quero saber, assim, de fato, qual é o trabalho que vai ser entregue. Porque a gente está lidando não só com a criança, a gente está lidando com um presente e com um futuro, a evolução desse aluno, as expectativas dessa família, que já não é fácil, um pós-diagnóstico, existe um luto, então essas mães, elas ficam às vezes sem saber, sem o que fazer para poder evoluir um filho, então assim, a responsabilidade é muito grande. Então assim, eu desejo que muitas academias, muitas escolas, muitos parques de diversões, muitas empresas realmente coloquem aquele símbolozinho lá do infinito,
bonito, mas que sejam de fato inclusiva e respeitosa com as pessoas que têm o TEA ou qualquer outra neurodivergência. Sim, e aí, a academia ela abriu que mês? Março. Em março. Nós inauguramos dia 15 de março, mas abrimos as portas para receber os alunos no dia 17. Sim. E aí, em abril, é Abril Azul. Como é que foi esse primeiro Abril Azul lá na academia? Foi lindo. A gente falou que a gente inaugurou realmente num mês que era especial. Era pra ser o mês da nossa inauguração. Mês de março foi mês de adaptações, né? Primeiros 15 dias abertos. E aí, logo que iniciou o mês de abril, a gente já foi participar do evento da Caminhada do Autismo que teve. Nós fomos convidados pelos organizadores a participar. E foi a coisa mais linda da gente estar lá tendo contato com as famílias, contato com as crianças, num dia ao ar livre, né? Que foi um evento na praia. E conseguir mostrar para as pessoas que ainda não conheciam o que era, explicar o que é, explicar a importância. Hoje, muitas das pessoas que nós conhecemos lá nesse evento já se tornaram nossos alunos, de explicar para as pessoas realmente qual é a missão. Num mês onde o autismo tanto se falava, onde nós temos diversas pessoas que no mês de abril amam as crianças autistas, mas no mês seguinte já nem sabem mais o que é. Mas o nosso grande objetivo é não agir só do jeito que agirmos em abril. O mês de abril acabou, mas a nossa missão é pra sempre. Eu ia falar, o Abril Azul continua pro resto da vida, pro resto do ano, né? Não é só em abril. Todos os dias, são dias de pensar neles, porque eles estão aqui, estão cada vez nascendo mais e a gente tem que se preparar. Sim. Se preparar de verdade, não só no mês de abril. E aí, Fernanda, agora a gente tá chegando ao fim do nosso episódio, né? E aí eu quero saber de vocês, da Fernanda, da Luana. Primeiro vamos aqui com a Fernanda. Uma mensagem final que você falaria para as mães que enfrentaram desafios parecidos com o seu. Qual mensagem final você deixa? Olha, Vitor, a mensagem que eu deixo para essas mães a primeira coisa é elas se olharem no espelho e entender que elas foram abençoadas por Deus. Porque quem tem um filho, né, que todo mundo fala, que a gente tem gente que não gosta de falar especial, mas para mim eu gosto muito de falar dessa palavra especial, são pessoas que realmente foram agraciadas porque a gente só tem puro amor. São pessoas que não cobram nada em troca de nós. Se tiver que escolher um presente, ele vai te pedir o presente mais singelo, porque vai preferir um amor, um abraço. São pessoas que nasceram de pureza, né? E nós estamos tendo esse privilégio de evoluir com essas pessoas. Só que tem que lutar porque realmente a gente vive num mundo que, se a gente não lutar, a gente depender dos outros, a gente não vai conseguir chegar a nenhum lugar. E o significado ser mãe, né? Ele é tão importante, principalmente de uma criança que às vezes não sabe se defender, não sabe dizer o que ela quer. Então, e que lutem com vontade, seja onde for, porque se lutar e fizer o que tiver que ser feito, não só nas terapias, como no esporte, como a família dentro de casa acolher, nós teremos um presente e um futuro brilhante com os nossos filhos. De verdade, é uma graça ter uma criança, neurodivergente em casa, porque realmente é o que falta às vezes na população, falta no mundo, o amor verdadeiro, a pureza, sem querer nada em troca. Então, eu sou muito feliz em ter o Bernardo, eu tenho a Luana e o Igor, né, que já são adultos, a Luana com 28, o Igor com 24, e o Bernardo hoje com 10, ele veio para poder mostrar muita coisa que faltava na minha vida e eu achava que nem faltava, mas ele veio para poder me ensinar a ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, para os meus outros filhos, para a família inteira. Ele veio realmente mostrar o grande significado do amor. Então, para essas mães, que agradeça e lute, e o que precisar contar da Academia Rodrigo Breve G2, em Santos, nós estaremos aqui não só para matricular os filhos, para dar uma palavra, para trocar uma ideia, para juntas a gente construir algumas coisas, porque esse o nosso papel. O nosso papel não é uma empresa, o nosso papel é uma casa, é uma extensão da casa das mães atípicas. E você, Luana, para quem é irmã, e aí? Olha, a palavra irmã, acho que ela é até pouco, né? Porque eu vivi a gestação com a minha mãe. Eu tinha 17 anos já, né? Então, com 17 anos, eu já tinha amigas que já tinham filhos. Eu já via muitas pessoas da minha idade que já eram mãe. E não que isso seja uma coisa muito normal e correta, né? Mas já existia. Então, eu vivi a gestação junto da minha mãe. Eu peguei o Bernardo no colo no primeiro dia de vida e pego até hoje. Então, ele é meu filho. E por conta disso a gente abraçou realmente.
Eu abracei minha mãe, a gente se abraçou em família. Eu falo do bezinho. Ela é uma grande irmã, né? Além de se tornar uma grande mulher, uma grande irmã, minha amiga demais. Então ela viveu todos os dias, né? Do nascimento, do diagnóstico, do pós-diagnóstico. É uma pessoa que luta comigo muito, muito. Família inteira luta, tá? É uma família muito unida. O pai, o irmão, ela, eu. Nós temos pessoas, uma rede de apoio muito grande. Mas eu e ela, desde o começo, nos apoiamos na outra, né? E por isso que o nosso Bernardo tá tão bem, tão feliz, porque ele nos dá amor e aí a gente sabe multiplicar. E no momento que ela falou, filha, cansei, você cansou também? Essa luta diária, né, de tentar incluí-lo na parte de escola foi uma coisa, depois na parte de terapias foi outra, depois na parte de esportes foi a última luta nossa, né? Aí ela, eu cansei. Eu falei, eu também, não aguento mais. Sofrer as negativas e ver a gente frustrada, o Bernardo também. Aí ela pegou na minha mão e falou, vamos? Aí eu falei, então vamos. E a gente construiu a primeira academia nossa, e nós vamos construir mais academias. E vou colocar cada vez mais coisas lá dentro que eu sei que possa realmente transformar a vida dos nossos alunos. Dos alunos, das famílias. A cada mãezinha que chega lá para poder levar o seu filho para fazer, às vezes, a avaliação motora, ou então que já se torna aluno, a gente, é exatamente o que ela falou, não é só chegar e fazer uma matrícula. Tem algumas mães que eu acho que eu já fiquei mais de 2 horas conversando, porque realmente são pessoas que às vezes já sofreram tanto negativas na vida, que já têm tantas frustrações dentro de si, que chegam lá muito receosas. Nem acreditam que realmente aquele espaço existe para eles. Nem acredita que o seu filho pode ser quem realmente ele é ali dentro, que vai ter realmente tudo aquilo. Fica assim, mas eu quero ver como é que tá acontecendo, pra poder ver se realmente é o que vocês estão falando. Até por isso que a gente fez questão do nosso espaço ele ser inteiro em formato de aquário, que é tudo em vidro, onde eu tô na recepção, eu consigo ver tudo que meu filho tá fazendo lá dentro. Isso é muito importante, é um grande diferencial, que as pessoas, elas até falam, que bom. Porque com tanta notícia ruim que a gente tá vendo no mundo de hoje, né, de coisas ruins que estão acontecendo dentro das clínicas, esse foi um grande ponto que a gente teve muita atenção de fazer, pra pessoa conseguir visualizar. E eu me pego que às vezes eu nem vejo o tempo passar, de ficar 1 hora, 2, às vezes conversando com essa mãe, de trocar experiência mesmo, dela me contar uma coisa. Às vezes eu tenho alunos que têm que são mais velhos que o Bernardo, e essa família tem muita experiência a me trazer. E eu tô nessa vida já, o Bernardo com 10, então nessa vida há 8 anos pós-diagnóstico, também tenho muita informação e coisa a ajudar na vida de outras mães. Então nosso espaço, ele realmente é um espaço que eu convido essas mães, esses pais, ou qualquer pessoa da família que queira um lugar para o seu filho se sentir acolhido, um lugar para você ter um pouquinho mais de informação. Se estiver precisando de um abraço, a gente vai te dar um abraço. Sim. Uma conversa, eu não sei o que eu faço sobre aquilo. Eu preciso de um médico novo, preciso de uma indicação de alguma coisa, preciso de uma palavra de carinho. A gente é um espaço para realmente receber as crianças, para dar para elas a qualidade de vida, um espaço de cumplicidade mesmo, para a gente ter momentos bons, do mesmo jeito que a gente hoje está tendo com o B, que a gente quer que todas as famílias tenham. Gente, que história linda de vocês. De verdade, chegamos ao fim do nosso episódio. E aí, vocês já convidaram, mas eu vou pedir de novo como é que as pessoas encontram a academia de vocês. Nós vamos ficar muito felizes em receber todos, tá? Todos, não só os papais, mamães, irmãos, diretores de ensino, todo o pessoal que trabalha com crianças neurotípicas, a conhecer o espaço pra gente poder mostrar. Nós estamos na Senador Feijó, 752. A gente trabalha de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 20, no sábado das 7h30 da manhã às 17. Entrem no nosso Instagram também, que é o @Rodrigo Brivio Santos. Não, @Rodrigo Brivio G2.Santos. Vai estar aqui embaixo. Isso. Ah, legal. Que vai lá estar na descrição também do episódio. Perfeito. Eu acho muito legal isso, porque assim, lá a gente tá fazendo em tempo real. Tá tendo uma aula, a gente tá colocando. Tá tendo uma aula, tá colocando. E pra mostrar realmente todo o trabalho que a gente faz, né? A gente faz questão de mostrar o trabalho que é feito e depois a evolução, esse marco realmente que a gente alcançou na vida das famílias. Em um mesinho de aulas, a gente já teve
tanta evolução. Muita. Tem alunos que fazem aula uma vez por semana só. E já temos notado muitos. A gente faz muitos vídeos de antes pra depois, quando for tendo evolução, mostrar pros pais. E já tá tendo diferenças gritantes em alguns aspectos, em alguns alunos. Isso a gente vai sempre compartilhar no nosso Instagram. A gente finaliza todo dia às 20, mas pode mandar mensagem no WhatsApp. A gente tá online 24 horas por dia. É verdade. Não só o esporte, né, que a gente fala, a gente melhora toda a parte de condição física, mas a cognitiva é muito importante. As mães têm relatado do comer melhor, do dormir melhor, do foco, da atenção, do que o esporte é capaz de fazer na psicomotricidade se for realmente aplicado na íntegra. A gente sabe que essas crianças, elas têm muita energia pra gastar, como qualquer outra. Sim. Mas não gastam a energia da forma correta, né? Às vezes ficam só mexendo no computador, assistindo vídeo no celular, correndo pela casa, não fazendo nada funcional, fazendo alguma coisa que não agregue pra nada. Sim. E as crianças, elas vão pra lá, tem umas que saem fazendo assim, ó. Cansei, tô suada mesmo. A criança chega em casa, é banho, jantar, e aí a criança fica relaxada. Ela relaxa. O Bernardo mesmo, ele era uma criança que a gente até brinca, que ele parecia o Sonic, correndo pela casa, sem motivo. Pra poder Tá desregulado, se autorregular, né? Porque eles têm algumas coisas que tiram eles do seu eixo. Então, pra se autorregular, ele corria pela casa e ficava assistindo vídeo. Hoje o Bernardo, ele... Nunca mais vi Bernardo correndo de um lado pro outro. Cansado. Ele chega em mas casa... de forma boa, né? Sim. Senta no sofá, assiste um filme conosco, que era uma coisa difícil dele assistir um filme do começo ao fim. Ele tá bem. E ele tá gastando energia de uma forma que é boa pra parte cognitiva, pra parte do corpinho dele que tá se desenvolvendo como deveria ser. A parte de socialização, que hoje o Bernardo, que era uma criança que não ficava num ambiente com outras crianças antes, tinha pavor de ambiente lotado. De barulho, de ambiente com outras pessoas. Hoje ele fala que quer os amigos. Amigos. Olha. É um ambiente pra criança ser o que ela é, sem julgamento, pra mãe chegar lá sem medo de lutar pelos direitos do filho, porque tem que lutar sim, e a gente tá aqui pra ajudar e pra fornecer um lugar de qualidade pra essas famílias. Olha, Fernanda, Luana, que projeto maravilhoso esse que vocês trouxeram para Santos, de verdade. Tá, chegamos ao fim do nosso episódio, então só tenho a agradecer vocês por terem vindo aqui, viu? Agradece também poder, estar aqui para poder não só contar a nossa história, mas sim abrir as nossas portas para todos que precisam. Porque acho que todo mundo precisa conhecer um espaço como esse, porque às vezes eu posso não ter um dentro de casa, mas eu sempre posso, de repente, recomendar para alguém que existe sim, existe amor, existe lugar. E um deles é a Academia Rodrigo Bribio G2. Sim, obrigado, viu? Obrigada, é um prazer poder falar sobre esse assunto tão lindo na nossa vida. Obrigado. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo Tauricast. Aproveita, segue elas aí também, segue, é óbvio, a academia e vai lá acompanhar esse projeto lindo. Vocês podem também me seguir, @VitorLeutz, em qualquer rede social. Segue também o Tauricast no Instagram e no TikTok. No TikTok tem cortes menores de vários episódios do Ctrl T também, então é legal de acompanhar por lá. Se você está assistindo e escutando a gente aqui pelo YouTube, episódio novo toda quarta, quinta, sexta, segunda e terça, tem cortes do episódio que saiu na quarta-feira. Curte o episódio com elas, deixa um comentário que a gente responde ou encaminha para elas e elas respondem a gente, depois comenta aqui para vocês. E é claro, se inscreve aí no canal, que dessa forma o canal cresce e vai levando esse conteúdo, principalmente esse episódio, para as pessoas que precisam escutar e assistir tudo que a gente conversou aqui hoje. Segue também os nossos patrocinadores e, é claro, vocês já sabem que todo sábado tem Ctrl T aqui no canal do Tauricast. Então, se você está escutando a gente nas plataformas, Spotify, Deezer, Apple e Amazon e por aí vai, o Ctrl T ele não sai nas plataformas, ele sai aqui no canal do Tauricast, então você vai poder acompanhar um pouquinho mais sobre cultura pop comigo e com o Rafael, e a gente fala também dos assuntos que estão mais em altas nas redes sociais, tá bom? Então, Ctrl T todo sábado e Tauricast toda quarta-feira. Mais uma vez, Fernanda e Luana, muito obrigado por vocês terem vindo aqui no Tauricast, viu? Obrigada. Vamos dar tchau para aquela câmera? Tchau, tchau, pessoal!